Bem-vindos ao Pod Cereja. E hoje eu quero confessar para vocês uma das minhas grandes paixões. Eu sou apaixonada por café. E a minha história com a da minha convidada de hoje começou assim. Com vocês, Maria! Bem-vinda! Maria, se apresenta para nós. Olha, eu sou a Maria, meu nome é Maria Aparecida, mas eu gosto que me chamam mais de Maria. Então, sou apaixonada pelo café também e sou de uma grande família maravilhosa que eu amo assim, como que se diz, de mamana caducando. Então, e a partir daí, por gostar de café, aqui eu acabei criando o Maria Café e Bistrô, que amo também. E o Maria Café, ele surgiu lá em que ano que veio o Maria Café? Olha, nós já estamos com 7 anos, fazendo 7 anos o Maria Café, e ela surgiu pelo incentivo do meu filho, do Antônio. Então, porque veio a aposentadoria, né? Veio a aposentadoria, e como eu sou uma pessoa bem agitada, não dou conta de ficar parada, e o que acontece? Meu filho falou: mãe, você não tem perfil de ficar dentro de casa aposentada. Então, a partir daí, você não quer montar? Vamos abrir um negócio. Aí eu fiquei uma semana pensando em quê? Não sabia. Aí ele pegou e falou assim: mãe, e aí? Me cutucando, né, para saber o que a gente poderia construir juntos. Aí foi nesse sentido que eu falei assim: que tal um café bistrô? Ele: nossa, ótima ideia, quero servir cafés gelados, café quentes, e o bistrô, vamos fazer o almoço, né? Um prato em forma de pratos executivos. E foi a partir daí, pelo incentivo dele, do meu esposo, e que aconteceu o Maria Café e Bistrô. E hoje é uma grande parceria. Você e seu filho ali, o Antônio, com Sim. a ADM Imóveis, você com Maria Café e Bistrô. Eu imagino também que é uma dinâmica muito bacana. Nossa, e como? E como tem o apoio dele, então às vezes algo errado, mãe, nesse sentido é importante acrescentar isso. Então eu tenho apoio muito dos filhos, tanto do Antônio como da Ana Carolina também, que é psicóloga. Então ela apoia muito na questão de treinamento de pessoas, né, de seleção de pessoas. Isso aí ajuda bastante. Então eu me sinto assim, realizada no sentido de estar em família e com o esposo do lado também. Com certeza. Falando nesse universo ali de empreender, a dinâmica do dia a dia no café, qual que foi o maior desafio de você falar assim: olha, nós vamos abrir um café, então vamos abrir. Mas qual que foi o maior desafio? Olha, o desafio foi, assim, financeiro. Muito complicado, né? Como que você vai abrir algo e que você não tem aquele capital, né, para trabalhar. Então, foi um processo devagar. Pode comprar, nós fomos aos poucos comprando poucas coisas, poucas xícaras, poucos pratos, e levava de casa alguma coisa, os enfeites. Você sabe da decoração do Maria Café e Bistrô, é uma decoração assim que traz como se fosse um ambiente afetivo, um ambiente com a decoração como se fosse um lar. E aí eu fui pegando muita coisa da minha casa e inserindo no bistrô, no café. E a partir daí foi devagarzinho, entrava um dinheirinho da aposentadoria, emprestado daqui e dali. E fomos devagar aumentando, que nós começamos com uma sala, e depois partiu para 2 salas, e depois partiu para a 3ª sala. E hoje nós estamos mais ampliados, e mesmo assim os desafios são permanentes ainda, principalmente o financeiro, não é fácil. E o que eu sinto muito quando eu levo o pessoal lá no Maria Café é que eles falam: ai, Alana, aqui tem um gostinho de casa de vó, de um aconchego. Então a gente consegue sentir esse sentimento de, eu vou dizer que é como se fosse um pertencimento ali, uma memória afetiva, algo assim. É um carinho muito, muito bacana de sentir. E dentro desses desafios, você teve também o café aberto durante a pandemia. Como que foi esse período? Olha, foi realmente um choque para nós. Os filhos, Ana Carolina e Antônio, chegou assim: mãe, pai, fica em casa.
e os dois assumiram. Então, eles não queriam, a gente, pela idade, nós somos idosos, né? E pela idade, eles praticamente trancaram a gente dentro de casa e assumiram. Foi muito desafiador, né? E os doces, eu, assim, para não ficar quieta em casa, angustiada, eu e meu esposo, e aí nós começamos a fazer os doces, eles iam lá em casa, buscava, né? Levava para o bistrô, para o café, e nós trabalhamos em delivery. Então foi bastante desafiador, tanto financeiro, mas conseguimos vencer. E graças a Deus, nenhum dos quatro, né, nós quatro, nenhum pegou a Covid e a gente conseguiu superar esse desafio desse momento. Falando dos doces, você tem um doce que é seu doce favorito? Eu adoro a tortinha de banana. Essa tortinha de banana, ela veio de família. De criança da gente comer o doce de banana, né? Então eu gosto muito dessa tortinha de banana, que quando eu vejo ela lá, acabo de fazer, porque quem faz a tortinha de banana sou eu. Então, assim, realmente, quando eu como ela, eu me sinto infantil, né? Então eu gosto muito, principalmente dela. Guarda a memória. Minha preferida, me guarda na memória. E falando em família, me conta essa história desses milhões de irmãos. Que familhona! Maravilhosa. Eu me sinto privilegiada de fazer parte da minha família. Assim, é um momento até emocionante, né? Porque eu sou mais ou menos a filha do meio, né? Fico entre meio, assim, e nós somos uma família de 12 irmãos, 6 homens, 6 mulheres. A minha mãe e meu pai acharam poucos e veio a minha irmãzinha caçula adotiva, que é o nosso amor da nossa vida, Cristiane. Então, fazer parte dessa família assim, foi uma vivência, um crescimento muito grande. E como era a nossa vida? A nossa vida era assim, muito engraçada, um tumulto. Quando acontecia os 3 meses de férias, nós íamos para a fazenda passar 3 meses de férias. E para mim era muito feliz, porque a minha irmã mais velha sempre fazia um fogãozinho a lenha, ensinar a gente a fazer comida, né? Então ali a gente aprendeu a fazer comida com ela, a se alimentar, com a minha mãe também, que ela incentivava muito, né, para que a gente aprendesse a fazer as coisas. Biscoito, ela entregava na mão da gente, aqueles biscoito peta, ela fazia os nomes nossos. Então ela sempre motivou muito as filhas mulheres, principalmente as mulheres, porque não deixa de ser uma família que tem um pouco de machismo, né? Mas os irmãos deram um pouquinho de trabalho, mas assim, com muito amor, a gente foi superando. E com isso, nós fomos aprendendo a cozinhar, aprendendo a fazer. Então, assim, todos os dias, na hora das refeições, era uma festa. Parecia um restaurante. Né? Então, isso guarda-se na memória de muita alegria. A gente na fazenda, a gente nos acampamentos do Araguaia. Isso aí sempre... A comida sempre fez parte da gente aprender a construir e se alimentar bem. Olha só, o papel da família gera na gente uma força, né? Um movimento. Com certeza, é um movimento constante. Né? Tudo era momento para... Vamos fazer isso, vamos fazer uma galinhada, vamos fazer um churrasco. Então, isso eu carreguei comigo, mesmo depois de casada. Né? Depois que eu casei, eu continuei assim, sábado e domingo eu não dava conta de fazer comida para poucas pessoas. Eu queria fazer feijoada para muitos, aí convidava sogra, sogro, cunhado, amigos dos meus filhos, e a minha casa sempre foi muito movimentada de comida. Olha só, então já estava em você desde sempre essa vontade de espalhar tudo isso em forma de carinho também, porque eu acredito que cozinhar é esse ato de amor, é esse ato de carinho. Exatamente. E como que foi quando, por exemplo, você não começou ali a vida profissional no Maria Café? Como que era antes do Maria Café? Olha, antes do Maria Café,
eu sou enfermeira, né? E professora, sempre trabalhando na área da saúde e como professora educadora, né? Assim, ajudei a implantação do SUS, do Saúde da Família. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar enquanto enfermeira e principalmente enquanto professora, né? Porque ensinar para mim foi um ato assim maravilhoso, porque até tem fatos, né, que na fazenda, que eu já cheguei a morar na fazenda, eu ia para a fazenda e ajudava os peão, os filhos deles, ajudava a alfabetização. Eu Uau! gostava de ensinar eles. Então, assim, além disso, foi um momento assim para mim muito importante também de ser enfermeira e de ser professora ou ensinar. E foi aí que veio a aposentadoria e eu continuei, veio a aposentadoria e a partir daí que eu abri o Maria Café e Bistrô, eu comecei a trabalhar, foi assim muito corrido para mim, no sentido de ter que trabalhar no café, correr para a faculdade, dar aula, né? Ensinar saúde pública, ensinar as vantagens do Sistema Único de Saúde. Então, a política de saúde, eu dava aula para psicologia, para enfermagem e para fisioterapia na área de políticas de saúde, que o SUS, para mim, realmente, nessa época, foi uma mudança muito grande no Brasil e eu peguei justamente isso, não na área hospitalar, né? Então, eu sempre gostei de trabalhar mais a medidas preventivas. E a partir daí eu fui realmente cansando muito, ficou muito cansativo. O Maria Café e Bistrô me tomava tempo às 8 horas do dia e à noite eu ia para a faculdade, foi aonde que eu encerrei. Hoje, ainda bem que eu só estou no Maria Café e Bistrô, muito feliz, mesmo com seus problemas, mesmo com a crise financeira, eu estou ali aprendendo e conhecendo muita gente e fazendo muita amizade. Sim, eu sabia que eu sinto isso lá no Maria, assim, essa energia de conhecer pessoas, as pessoas chegam lá e você pergunta como que as pessoas foram atendidas, se o prato estava gostoso, conversa com as pessoas, isso é muito bom, muito bom. Assim, você tá lá dentro e as pessoas sentem que, gente, a pessoa que carrega o nome do café está no café. Eu sinto que isso gera uma proximidade, isso gera com que a pessoa, uma familiaridade ali. Mas eu lembro também que assim que eu comecei a ir lá no Maria, eu cheguei lá e você estava olhando umas provas. Eu falei, gente, que jornada maluca, porque ensinar já é algo que demanda muita energia. Tá ali na frente, fazendo, ensinando, demanda muita energia. E ainda ir pro café e tá ali pleníssima, atendendo, conversando, mas eu imagino que é uma energia e uma entrega que não é fácil. É realmente se colocar ali e fazer. Mas dentro de tudo isso, já teve algum encontro inusitado que aconteceu lá no café? Olha, várias pessoas, assim, às vezes gosta do ambiente. Já teve 2 noivas, eu achei muito interessante. Ela pegou e falou assim: existe a possibilidade de fazer o casamento do meu filho aqui, um chá das 5? Eu falei, nossa, que bacana, um chá das 5. Aí nós fizemos um chá das 5, né, da forma que ela queria, convidado porque o nosso espaço é pequeno. E aí foi assim super agradável e eles ficaram muito felizes com esse chá das 5. Então assim, eu me senti muito feliz por essa oportunidade. E teve outros 2 casamentos que foram realizados lá também, mas foi numa bruto sábado com feijoada. Olha que legal. Uau! Então, casamento não é só assim, às vezes a gente fala feijoada, casamento. Então, nós tivemos 2 casamentos também com feijoada, que foram chegando gente que eu tive que fechar a porta, falava assim, olha, é só delivery, porque encheu, né? Assim, eu não sabia onde que eu pegava tanta cadeira e foi chegando gente. Então, assim, é interessante. Outros pontos também é as confraternizações, né? Então, existe a confraternização, que eles vão ali, comemoram aniversário. Hoje mesmo teve
um evento lá, um aniversário de um grupo. Então, assim, isso alegra muito por escolher o Maria Café, né? Para esse evento. Então, as pessoas sentem-se bastante à vontade. Sim. Né? Inclusive, meu aniversário do ano passado foi lá no Maria. Foi sim. super bacana, né? Sim. É muito interessante porque, assim, é uma memória que eu tenho muito grata no meu coração, né? Minha mãe esteve, meu Seu pastor pai. esteve, meu pai esteve. Então, assim, é um momento que eu guardo pra mim como um momento muito alegre, porque foi o nosso momento de partilhar. Eu sentei na minha mesa favorita, porque eu tenho a minha mesa favorita, né? Sim. Que é aquela mesa grande. Gosto muito. Eu sinto que o ângulo de filmagem lá é ótimo, então eu gosto daquela mesa. Mas gera na gente uma memória afetiva muito gostosa ali, de se sentir próximo, de se sentir em casa, de tudo. Seja do ambiente, mas eu também sinto que lá, pra você conhece muita gente nova, assim, muitas pessoas de diversos, às vezes de diversos lugares, de diversas profissões. Teve alguém já que você conheceu que você fala, nossa, essa pessoa eu levei pra vida, ou então alguém que te impactou de alguma forma, que chegou como cliente e depois você amou a história? Sim, tem várias pessoas ali que se tornaram amigos. Né? Acabou sendo amigos do meu esposo, de mim, a gente senta, acaba conversando mais tempo, não só na hora da refeição. Então, já aconteceu com várias pessoas dessa forma, né? Então, assim, as pessoas acabam elogiando, falam, nossa, aqui realmente a gente sente um momento. Às vezes a pessoa vai para lá, toma um cafezinho, e quando vê, tá passando quase o dia todo, né? Então, assim, muitos assuntos em comum, né? Então, tem pessoas especiais que realmente que acabou criando uma amizade, eles dão sugestão, né? Dá sugestão. Então, assim, é bacana, né? Então tem essa oportunidade de acontecer isso. E dentro de todos os pratos, as experiências que você já teve, tem algum, ou seja, algum prato do menu, ou algum que teve, não tem, enfim, algum que esse te marcou, que você gostou muito? Olha, eu amo a feijoada. Gente, chega sábado, eu falei assim, gente, eu não vou comer feijoada hoje, eu preciso fazer uma dieta e tal. Não dou conta, sabe? Então, assim, eu acabo, mesmo que eu come um pouquinho, eu tenho que comer a feijoada. Eu amo a feijoada do local, sabe? Porque a gente procura usar, né, os nossos temperos, a gente usa realmente nada artificial, né? Os temperos mesmo da terra. E eu gosto muito também, deixa eu ver, além da feijoada, eu gosto muito também do medalhão de frango. Eu sou apaixonada com risoto. Então eu gosto muito do risoto, né? E um franguinho grelhado e da salada. A saladinha minha, não assim, porque de entrada, você sabe que nós temos a salada de entrada, então a minha salada eu não fico sem ela. Sim, então... e eu sou suspeita, Maria, sou suspeita pra falar, porque assim, começamos pelo fato de que eu não como rúcula. Aí eu chego lá na Maria, tem rúcula e fica perfeito. E eu como e minha avó olha pra mim e fica, por que em casa você não come? Mas aqui você come. Eu sinto que eu sou apaixonada. A salada, seja a salada de entrada ou a salada Caesar, as saladas de modo geral, eu sou apaixonada por todas. E a galinhada, Maria do céu. Gente, eu amo a galinhada, amo. Tudo, o sabor, a forma que ela vem, a cor, tudo. Quinta-feira tem. Toda quinta-feira tem a galinhada, olha aí. É uma das minhas favoritas, sim. Eu gostava muito também do risoto de limão siciliano. Pra mim, ele e a galinhada eram meus favoritos ali. Eu tenho um carinho muito especial pelo risoto, mas a galinhada, ela tem meu coração. É um dos que eu mais gosto. Mas eu também descobri a torta de frango. Ah, tortinha. Essa tortinha de frango, nossa, meu filho adora, o Antônio, a Ana Carolina. Mãe, tem tortinha, tá acabando, mãe, para levar para casa, né? E realmente ela é muito saborosa, né? Essa tortinha de frango, ela vale uma refeição e muito saborosa e bem em conta. E na hora de pensar, por exemplo, o que vai ter no menu, como que você vai fazer, por exemplo, o cappuccino, por exemplo. Como que surgiu a ideia do cappuccino, Maria? Olha, assim, para fazer um diferencial, né? Então, nós criamos, né, a porção, né? É o leite comum, assim como o leite, tem o leite desnatado,
ou leite sem lactose, porque nós temos muito cliente que não pode com a lactose. E aí nós criamos a fórmula de como a gente faz esse cappuccino Maria, né? Então, assim, ele é do cappuccino mais vendido, né? Então, é isso, e deu certo. Então, existe a fórmula nossa de fazer o cappuccino Maria. E pra mim também, é meu cappuccino favorito. Cappuccino, nossa, E eu já tentei, e sinceramente, eu já tentei, assim, experimentar, testar, mas pra mim, cappuccino Maria. Isso. Sim, ele aquece aqui. Com certeza. Sim. E quando acontece, por exemplo, esses eventos, quando tem chá revelação, quando tem casamento, como que funciona a dinâmica? Olha, é bastante complicado, porque o espaço é pequeno, às vezes a gente queria um espaço maior, mas as pessoas acabam saindo satisfeitas mesmo com o aperto, com o sufoco. E outro grande desafio também, às vezes, é a questão de funcionários, né? Porque ele tem um horário e às vezes as pessoas querem, né, o espaço no horário da noite ou ultrapassa, né? Então, o grande desafio que nós passamos hoje é a questão do trabalhador, né? Então, esse é um desafio grande. Mas a gente vem tentando superar e vai tentando. Acho que nós vamos ter que passar para a tecnologia, o autopedido, né? Então, vamos ver o que faz, né? Tem que criar outras formas criativas, né, de atendimento. Sim. Os anos vão evoluindo, a gente vai evoluindo junto. Vai evoluindo junto. Vão passando e a gente vai fazendo vamos ver junto. qual é o próximo desafio, porque não ficamos sem, né? É verdade. E dentro de tudo que você já viveu, assim, dentro do Maria Café, tem algum momento que te marcou, que você ficou surpresa com aquilo? Que te surpreendeu? Que você fala, nossa, Alana, isso aqui me surpreendeu. Seja um aniversário, seja um evento, seja um lançamento de livro, que te surpreendeu? Sim, nós já tivemos 2 lançamentos de livro que eu achei muito bacana, sabe? Me surpreendeu. Foi esses 2 lançamentos de livros e os casamentos, sabe? Que mexeu muito comigo. E outro também, um batizado, foi muito legal, sabe? O batizado eles decoraram, fizeram a decoração junto com a nossa, sabe? De batizado. Então foram esses eventos que acontece, que é um evento assim bem familiar, foi bacana. E eu tava lembrando da nossa primeira parceria, que foi lá em fevereiro de 2023, e de lá pra cá a gente sempre segue fazendo vídeos, experimentando coisa nova, fazendo novo, e assim, algo que sempre surpreende é que eu falo, gente, a Maria tá lá, a Maria grava, e o pessoal fala, grava? Eu falo, grava. Inclusive eu tenho uns alunos que eu falo assim, gente, vocês não querem gravar? Olha a Maria! Mesmo. A Maria faz. Então, vocês façam. Acho interessante, a minha filha ainda fala, mãe, olha o cappuccino. O cappuccino Maria, mãe, senta aí. Vai gravar? Eu falo, não, peraí, eu tenho que... Deixa eu me ajeitar aqui mais ou menos. Mãe, não, eu não tô legal. Vai lá, pentear esse cabelo. Tá, vamos lá, então vamos. Aí de vez em quando saem umas gravações assim, mas é aprendendo, né? Sim. É o desafio. E qual que é o papel da família, assim, pra você nesse cenário de tudo? Como que você enxerga a família? Olha, é apoio. Eu sinto apoio do meu filho, Antônio, apoio da Ana Carolina e do meu esposo, Antônio Carlos. Então, assim, eu tenho apoio da família e como? Bastante. Que bom. Sim. E dos irmãos meus também. Toda vez quando eles vêm, né? Toda vez quando eles vêm, elogia e gosta. Então, assim, elogia bastante. E alguns até com ajuda financeira eu já tive. Então, é muito importante a família, né, dentro do Maria Café e Bistrô. Sim. E falando na família, cada irmão tá em um lugar? Como que é? Porque eu lembro do aniversário de 100 anos da sua mãe. Sim. Que na hora que eu peguei as fotos, eu falei, gente, é muito grande, eu preciso organizar todo mundo aqui para fazer aquela apresentação. Uhum. Mas onde está cada um? Como que vocês fazem para se encontrar, por exemplo, hoje? WhatsApp. Gente, realmente esse WhatsApp faz essa comunicação. Interessante, a minha mãe partiu, né, com 101 anos no ano passado.
Agora, dia 16, né, que vai fazer um ano, foi uma perda muito grande, porque já comemoramos o aniversário dela lá no Maria Café Bistrô, né? Já passamos Natal, já fizemos vários eventos ali, encontros familiares. Então, assim, quem encontra-se aqui em Goiânia sou eu e uma irmã, né? A Luísa, que sempre me dá apoio, né, na questão das terapias integrativas dela, né? Então, É que estava no café aquele dia? Isso, ela pratica as terapias integrativas, então está sempre dando apoio com reiki, com radiestesia, então isso ajuda muito na nossa energia. E os outros irmãos estão longe, a maioria, né, estão no Pará, né? Então eles têm fazenda. Meu pai teve uma época fazendeiro, ele saiu daqui de Goiânia, né, de perto, nós tínhamos fazenda aqui, né, em Goianápolis. Ele vendeu a fazenda e resolveu ir para o Pará. E comprou uma fazenda maior. Eu cheguei a morar 4 anos no Pará, mas eu já namorava com o Antônio Carlos. Aí foi quando eu casei e voltei para Goiânia. E meus irmãos hoje, a maioria são fazendeiros e são empresários no Pará. Então, assim, por isso que eu vou bastante no Pará, né? Que eu vou muito para lá, né? Questão de 2 vezes. Quando a minha mãe estava, a gente ia até mais vezes. A comemoração da minha mãe era, assim, todo mundo obrigado a estar juntos. E aí, é o que acontece, né? Sempre final de ano, qualquer época. Eu estive lá, a última vez foi em agosto, né? Aniversário da minha irmã. Então, com a partida da mamãe, agora nós vamos ter que ser comemorado os aniversários dos irmãos. Então, a união nossa, esse papel, eles fizeram, a Sim. união dos irmãos. Então, agora a gente tenta procurar, que nós tentamos reunir no casamento do meu filho, do Antônio, que foi em Pirenópolis, agora em julho. A maioria dos irmãos todos vieram. Então, é isso. Então, toda vez quando eles estão aqui, o almoço tem que ser lá no Maria Café, temos que reunir. Então, é isso. É uma família grande, maravilhosa, que eu amo de paixão. Falando em paixão, você e seu Antônio estão casados há quanto tempo? Só 45 anos. Maravilha, né? Maria! Em maio, dia 1º de maio, vai fazer 46 anos. Uau! Eu não sabia. Parceiros. São parceiros um do outro. Ele é muito teimosinho, me dá trabalho, mas é isso. O desafio faz parte da vida. Que eu também tenho meus defeitos, né? Que tem hora que ele fala, briga comigo. Então, é assim, um mostrando o defeito do outro pra gente crescer juntos. Sim, sim. Seu humor ácido, né? Você conhece. É isso aí. Vamos que vamos, né? Estamos juntos aí nessa vida e vamos que vamos, aprendendo um com o outro. Sim, sim. É um exemplo, porque falar de relacionamentos duradouros numa época de relacionamentos tão líquidos sim, é... Sim, é verdade. Sim. É verdade. Mas o seu lado enfermeira, como que você acredita que ele se reflete no café? Você acredita que tem um lado da Maria enfermeira que vai ali no café de vez em quando? Tem. Principalmente a procura dos alimentos. Suco de frutas. Não me coloca lá um suco artificial, né? Tem uns refrigerantes porque tem os clientes que gostam, mas, né? Então, suco de frutas. A alimentação, a gente procura os alimentos o melhor possível, tá? O melhor possível, o nosso tempero, o tempero nada artificial. Se o cozinheiro pedir um tempero artificial, a gente fala não. Aqui o tempero é o alho, né? É as ervas, né, saudáveis. Então, a gente tenta usar o que é de melhor, o arroz, as verduras, então, assim, sem agrotóxico. Então, a gente tenta fazer o melhor para que a nossa alimentação seja saudável. Esse é o nosso objetivo. E eu sinto que a gente percebe isso a hora que o prato chega, assim, a gente sabe que
é diferente. O sabor, o cheiro é diferente. Dá pra saber que foi algo não só feito com muito carinho, mas porque ali teve um desses diferenciais. E isso é muito positivo. Comida fresca, né? Sim, essa sensação de, nossa, eu tô comendo algo que eu não vou passar mal daqui a pouco, então que não vai... Enfim, é um pensamento muito positivo e que poderia se espalhar, inclusive, pra gente ter mais lugares assim. Sim. E quando você decidiu ficar só no café, por exemplo, olha, eu vou ficar aqui. Como que foi? Qual que foi a sensação? Olha, foi um alívio. Porque, assim, os dois, realmente, eu estava cansando muito, né? Então, eu estava muito cansativa, chegava em casa 10 horas da noite, no outro dia cedo eu tinha que ir para o Maria Café. Então, assim, eu senti aliviada, falar agora eu sou do Maria Café e Bistrô. Então, agora eu preciso centrar nas atividades daqui. Então, para mim, foi mais descansado, sabe? Foi bem melhor eu ter mais tempo para lá, porque antes eu não tinha. Muitas vezes, a Antônio Carlos ou alguém do Maria Café me ligava e a gente, muitas vezes você mesmo já viu eu corrigindo prova, eu ajudando TCC, pesquisa. Então, realmente, eu senti muito aliviada com a possibilidade de focar só nesse empreendimento. Então, para mim, eu senti aliviada. E como que você vê, por exemplo, você começou no café, já é o seu, você já tinha uma carreira formada. Quando alguém quer começar hoje, o que você deixa de conselho para essa pessoa que fala, eu quero começar, mas não tá na hora. Porque assim, o que eu tenho escutado muito, e isso me agonia, Maria, é assim, ó. Eu não vou começar porque tá no fim do ano. Eu não vou começar porque é melhor eu esperar quando tiver tudo pronto. Por exemplo, quando eu tiver todos os pratos, quando eu tiver todas as roupas, quando eu tiver tudo... E aí é um monte de desculpa pra... Eu não colocaria desculpa, porque eu sei que existe um risco pra tudo isso. Mas o que você poderia falar assim, olha, esse aqui é um conselho que eu daria pro meu melhor amigo nessa hora de se arriscar? Olha... a pessoa, ela tem que centrar naquilo que quer. Eu acredito que a leitura, hoje nós temos tanta leitura que hoje as pessoas não querem pegar os livros para ler por conta do celular. Então, a leitura contribuiu bastante, né, para mim, para você conhecer, para você se desconectar um pouquinho, porque o excesso de informação hoje é muito grande. Hoje nós temos... Olha, eu não consigo entender a quantidade de profissão que existe hoje. É muita profissão, muitas profissões. Então, assim, a pessoa, o jovem hoje, ele acaba se perdendo. Ele começa a fazer uma coisa, não é isso que eu quero. Não, passa para cá. Às vezes ele começa a fazer uma faculdade 2, 3 vezes. Então, é muito importante a pessoa ela se centrar, né? Trabalhar o emocional, se realmente é aquilo que gosta. Se de repente ele escolheu uma profissão, estuda sobre essa profissão melhor. Antes, faça uma leitura para entender as dificuldades, porque toda profissão, gente, ela é difícil, ela tem os seus desafios. E esses desafios não é fácil, né? Para qualquer profissão. Então, é muito importante que a pessoa procura saber se realmente é aquilo que ela quer. Ou busca apoio emocional, alguma coisa nesse sentido. Então, eu percebo isso, os jovens um pouco perdidos. Né? Então, eu acredito que se ela partir para esse lado, vai ajudar bastante. De conhecer, conversar com alguém que já está no ramo. Exato. Sim. O que é? Porque de repente ele vê, gente, toda profissão ela tem os seus problemas, tem seus percalços. Né? Então, daí a necessidade de conhecer esse profissional. É isso mesmo? Então... Essa é a realidade, porque eu sinto também que tem uma visão muito maquiada de porque empreender, porque... Não,
tem os desafios, eles existem, eles são reais, mas é importante a gente conversar com alguém, ou que se vai para o lado de estudar para uma faculdade, para quem está dentro da profissão, ou então para quem vai empreender, para quem está dentro mesmo do negócio. Se bem que, claro, quando a gente entra pro time, a gente vê tudo que acontece nos bastidores, no por trás das câmeras. Mas é importante, sim, a gente conseguir conhecer. Com certeza. Porque a maioria hoje, não, eu quero algo que me dá dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, não é? Atrás do financeiro. E não é bem por aí. Não é isso que vai trazer a felicidade. O dinheiro, ele é importante na nossa vida, sim, o financeiro. Né? Mas é importante mais ainda você gostar daquilo que faz, né? E buscar o equilíbrio, que isso até hoje eu busco o equilíbrio. Até hoje eu busco o equilíbrio, não é fácil você mexer, lidar com o financeiro. Sim. É muito desafiador. Eu estou aprendendo até hoje, viu? Estou parecendo uma jovem, assim, aprendendo o que eu vou fazer com caixa. O que eu tenho que comprar, o que eu não tenho que comprar. Ai, eu lembro do Sebrae, que você estava... Exato, sim, que ajuda. O Sebrae, assim, sempre eu tenho ajuda, apoio do Sebrae. Né? Nós temos amigas que sempre vai lá dar um treinamento, né, para o pessoal. Embora, assim, dá o treinamento quando passa 3 meses. Já não é mais aqueles atendentes, aí já são outros. Então, são problemas que acontecem. Então, eu estou na fase, assim, ainda de aprender a lidar com o financeiro. Tá? Mas é um desafio, eu sinto que sim, o empresário passa por isso. Nossa, é altos e baixos. Sim. Altos e baixos. Mas vamos que vamos, estamos aí. Vou aprender, por isso não. Sou idosa, aposentada e estou aprendendo. E isso que é importante, Maria, sabe por quê? Porque é aí que eu falo, gente, a gente tem que ter gás. Eu tava compartilhando de um último podcast que aconteceu aqui, que eu falei pro pessoal, falei, gente, levanta a bunda da cadeira e faz, sabe? Porque a gente tá esperando muito. Tá esperando a próxima oportunidade. Às vezes, a próxima oportunidade não vai acontecer. Isso me faz recordar que, por exemplo, quando a Ju foi lá no café, lembra que ela foi com o filho dela? Lembra. Com o Rafael. Aí a Ju comentou de mim pra você, aí eu te enviei um direct. Aí tempos depois você respondeu direct, mas foi uma oportunidade. E nisso a gente foi, eu fiz o vídeo, aí depois eu tava até olhando o direct hoje. Aí você falou assim, Alana, sábado tem feijoada, porque eu não lembro se eu fui mais tarde, como que era. Eu voltei e experimentei a feijoada e foi uma oportunidade assim, começou ali, aí depois a gente fez vídeos e campanhas, e depois entrou o Prime, e aí foi uma série de coisas que aconteceram por conta de uma oportunidade. Sim. Eu vejo que isso é uma força que é capaz de mover o que a gente quer. Claro. Então eu vejo o café como esse agente transformador. Tanto que hoje nós estamos com os encontros do RNB lá, do grupo que eu faço parte, de networking. Muito bacana. Lá também outros grupos também fazem reuniões ali. E um detalhe, às vezes o pessoal não lembra que lá no Maria, lá em cima tem a sala. Tem. Então, nós temos aquela sala na parte de cima que geralmente ela está disponível. Algumas pessoas, alguns grupos da Natura, né, da Natura, Cosmético, da Avon, sempre vão fazer treinamento, né, nesse espaço, né, e acabam confraternizando ali, uns almoçam, tem o lanche, né, então, assim, é um espaço que possibilita, né, os encontros lá. Além do que o pessoal chega e já conhece ali do café, tem essa sala que é como se fosse uma sala de reunião ali também. Sim. Maria, e como que você se vê, por exemplo, daqui 5 anos? Sucesso. Sabe, sucesso. Eu acho assim, sempre estarei ali, né? Mas, assim, a necessidade de repente, de ter pessoas que agrega mais valores conosco, entendeu? Assim, tipo, uma gerência, né? Eu tô com uma pessoa que entrou lá agora, então a gente quer que ajuda, sabe? Que uma pessoa mais jovem, que vê uma forma. Então, assim, eu acho muito interessante a gente trabalhar, eu gosto muito de trabalhar com jovem, eles têm essas novas ideias. Então, existe uma troca.
de ideias, né? O nosso desafio, porque a gente erra, eu e meu esposo, a gente erra, tem muitos erros, que os nossos filhos falam, não, vocês têm que agir assim, 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 dessa forma. Então, eu acredito que venha a crescer mais e que a gente vai estar mais conectado, mais ajustado, porque tem muita coisa para fazer ali que às vezes nós não damos conta. Então, tem um potencial grande, que ainda nós não estamos dando conta de chegar, mas talvez com 5 anos melhora, né? Com Vai certeza. melhorar e vai crescendo cada vez mais. Eu acredito que sim. Com certeza, daqui 5 anos estarei Otimismo. lá. É uma certeza, estarei lá, nós estaremos fazendo um vídeo incrível lá, falando, gente, aqui ó, estamos aqui no Maria Café e Bistrô, começamos era assim, agora Sim. estamos assim, mostrar todo esse crescimento, essa evolução, e mostrar mesmo que, olha, quando a gente quer, acontece, quando a gente Sim. imagina, isso se torna real. Então é muito, muito bom ver essa energia e essa vontade de nós vamos fazer acontecer. Otimismo sempre, né? Mudar o pensamento. Sim, eu tenho um amigo que ele fala assim, Alana, a gente não sabe a diferença do que é real e daquilo que a gente idealiza. Se você fala que você consegue. Falei, então pronto, agora quero voar, bora voar. Otimismo, é isso mesmo. Sim, essa visão mesmo, esse olhar para o mundo. Com certeza. Mas explica para quem tá em casa, Maria, onde fica o café e como que a pessoa faz para encontrar o café? Tá. O nosso café, Maria Café e Bistrô, ele está muito bem localizado na Avenida Leopoldo de Bulhões, tá? Então fica próximo, fica o setor Pedro Ludovico, ele fica próximo ao Parque Areião, próximo ao Jardim Goiás, próximo ao Alto da Glória, perto do Flamboyant. Então, essa Avenida Leopoldo de Bulhões é uma avenida que ela vai cruzar com a 136 e que pega a Marginal Botafogo. Então, é um local, assim, de fácil acesso, tá? Então, vem para o Maria Café e Bistrô conhecer e saborear, né? Então, todos serão muito bem-vindos, né? Venha conhecer a nossa refeição saudável. Maravilha! Maria, eu fico muito feliz em ter você aqui, em conhecer mais a sua história. Tinha coisas que eu não sabia, fiquei surpresa. Muito feliz mesmo. Obrigada pela nossa parceria, porque desde o início você sempre colocou à disposição, você sempre fala, Alana, tá acontecendo algo. Aí a gente tem uma ideia, criamos juntas, fazemos juntas. Isso que eu acho mais bacana, sabe? Que eu até tava trazendo. É muito bom quando a gente tem parceiros que falam assim, olha, você teve uma ideia? Então vamos fazer? Então vamos testar? Então vamos experimentar isso daqui, ver se o pessoal gosta, como que acontece. Então eu sou muito grata por isso, muito, muito, muito obrigada. Obrigada por estar aqui hoje também. E eu quero agora que você deixe uma mensagem para quem está em casa, uma mensagem para quem quer empreender, uma mensagem para a família, enfim. Deixa essa mensagem. Eu que agradeço também, tá? Por te conhecer, né? Que ficamos amigas. Deixa uma mensagem para minha família, que eu amo tanto a cada um dos meus irmãos, aonde estiverem, tá? Amo vocês, todos me dão muita força, muita energia boa para mim, tá? Amo vocês, gratidão, gratidão, gratidão a Deus, né, pela presença dele na nossa vida, na vida familiar nossa, e vamos que vamos, tá? Obrigada por tudo. Maravilha! Pessoal que está em casa também, você que está assistindo a gente até aqui, não esquece de se inscrever, não esquece de curtir, compartilhar, enviar aquele vídeo para a pessoa que vai no Maria Café com você, e eu te aguardo no nosso próximo Pod Cereja. Maria, muito obrigada e até a próxima! Até a próxima! Tchau, pessoal!